Irmãos, hoje eu queria, rapidamente, trazer algumas lições desse trono vazio que o profeta Isaías, ele vê no capítulo 1, no versículo 1, e tentar, meus irmãos, mostrar que as circunstâncias da nossa vida, elas podem até mudar. Muitas coisas podem acontecer na nossa vida, sejam elas boas, sejam elas ruins. Mas o que nós aprendemos aqui do profeta Isaías, que a necessidade desse mundo, ela continua a mesma. O nosso dever diante de Deus, ele não muda, ele continua o mesmo. O que nós temos aqui é o Isaías, talvez na sua idade jovem, um rapazinho. Será que ele tinha 15? Será que ele tinha 18? Bom, nós não sabemos ao certo, mas foi na época em que ele foi comissionado por Deus, que ele sentiu um chamado de Deus. Veja bem, Deus não chega nele e fala assim: Isaías, estou te chamando. A vocação de Isaías é uma das coisas mais maravilhosas que tem na Bíblia. Por quê? Porque ele sente uma necessidade diante das duas visões que ele tem, e ele se entrega, ele olha e fala assim: eu estou aqui, Senhor, pode me usar. É isso que faz do chamado dele tão maravilhoso. Você já deve ter visto alguns chamados, você sabe que o do Paulo, Saulo de Tarso, Deus teve que dar um apertão nele, para ele se render. Você sabe que Moisés teimou muito com Deus antes de realmente ir fazer a vontade do Senhor. Mas no caso de Isaías, é uma entrega voluntária tão linda, mas tão preciosa, que a única coisa que ele vê é um trono vazio e depois um trono cheio. E é diante dessas duas visões, do trono vazio e do trono cheio, que ele chega à conclusão que ele deve estar se entregando voluntariamente para o serviço do Senhor. Então, qual que é a primeira visão que ele tem? Aqui no capítulo 1, versículo 1, os irmãos vejam aqui comigo, que ele fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias. Então, é a visão do trono vazio. Por que visão do trono vazio? É por causa que ele está dizendo aqui, olha, o rei Uzias morreu. Irmãos, é o trono do Davi aqui, que foi passando de geração em geração, até que chegou nesse rei, esse rei chamado Uzias. Quando você pode fazer isso na sua casa, você pode estudar a história do rei Uzias. Realmente ele sobe no trono num momento meio difícil de Israel, e ele se destaca, pela maior parte do tempo, ele se destaca pela sua fidelidade a Deus. Pode ser alguém chega a falar, mas lá no fim ele se exaltou, tentou entrar no templo. Sim, mas ele foi punido por isso, para mostrar também que não tem ninguém perfeito. E apesar dele ter sido um rei assim, que temia ao Senhor, é assim que a Bíblia começa a falar do rei Uzias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, irmãos, esse é o rei que ele vê morrer, que ficou 52 anos no trono. Realmente o Uzias, ele causou um impacto muito grande na nação que ele estava. Imagine um rei ficar 50, parece a rainha, Elizabeth, que não morria nunca, mas 52 anos ali, sabe, e firme no trono. Só que não foi um trono assim, aquele reinado que fazia amargura para as pessoas, causava tristeza. Não, irmãos. Ele tinha um homem de Deus que o orientava, que era o Zacarias. Não o profeta Zacarias, que nós temos o livro, um outro Zacarias. E a Bíblia diz que esse homem, realmente, ele estava sempre ensinando os caminhos do Senhor para o rei. Então, ele era um homem que ouvia outra pessoa falar de Deus para ele, ouvia conselhos, e Deus o abençoou. De todas as formas que a gente pode imaginar, o reino dele foi um reino abençoado. Eles cresceram assim como reino, foi dilatado o reino de Judá naquele período. As terras foram, as linhas, nós dizemos que alcançaram outros lugares onde eles podiam conquistar. Os inimigos foram subjugados.
E uma das coisas bonitas que tem sobre esse rei é essa frase aqui, né? Que fala que ele amava a terra. É interessante se ver essa frase dentro das Escrituras, porque diz que ele amava a terra no sentido que ele amava as pessoas. Ele tinha prazer de ser um rei em benefício das outras pessoas. Isso não é uma coisa normal, porque realmente sobe no coração das pessoas o poder e só vê ele próprio no espelho e não vê mais ninguém. Mas no caso do Uzias, foi diferente. Ele tinha um trato diferente com as pessoas, a ponto, meus irmãos, como está escrito ali, né? A sua fama se espalhou para longe e foi maravilhosamente ajudado. Depois tem um detalhe triste dele, né? Mas, olha, ele foi maravilhosamente ajudado, mas pode-se dizer que para as pessoas, para o reino, para o povo, ele foi um bom rei. Deus usou ele para que aquela nação fosse abençoada nesses 52 anos. Sabe que um reinado, um governo, tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Aqui no Brasil a gente está vivendo um momento meio conturbado, né? Por quê? Porque uns querem uma coisa, outros querem outra. Às vezes um que quer uma coisa não reconhece o lado bom do outro, então nunca vão chegar a conclusão nenhuma. Eu, nesses últimos tempos aí, meses até ano, meus irmãos, eu estou em paz, sabe aquela coisa? Eu sei que vai acontecer exatamente aquilo que Deus quer que aconteça. Mas veja como se aflora a mente e o coração das pessoas por causa de um governo, seja para ser contra, seja para ser a favor. Não era diferente no tempo de Uzias, só que com uma diferença. Uzias, ele foi uma unanimidade. As pessoas realmente, né, o reino dele, como está escrito aí, né, foi maravilhosamente ajudado, então ele foi um bom rei. E quando um bom rei, ele morre e o trono fica vazio, o que acontece? Há uma tristeza e uma grande preocupação. Repare no começo do versículo 1 aí, você vai ler assim, ó: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também. Ou seja, né, a pergunta que o rei está fazendo aqui, o rei não, o menino ainda, o jovem Isaías, é como ele estava olhando para aquele trono vazio. O que vai ser de Israel, né? O que vai ser da nossa nação, do nosso povo? Veja, até que ele foi substituído por um bom filho, mas depois, meus irmãos, veio o neto dele, estragou praticamente tudo que ele tinha feito, e eles já viviam isso, esse negócio de alto e baixo. Então, no coração de um jovem como ele, que temia Deus, que servia ao Senhor, existe aquela preocupação. Quando Moisés morreu, as pessoas choraram, elas prantearam. Alguns reis também, né? Houve aquele que morreu e não deixou saudade, teve esse tipo de rei, mas não foi o caso do Uzias. Ele sim, ele deixou muita saudade. Então a primeira visão do Isaías é assim: é um trono vazio. O que vai ser de nós agora que o rei Uzias morreu? Então, como ele era uma pessoa que temia Deus, ele fala: mas eu vi também, ou seja, Deus me deu uma outra visão. Mas antes de falar dessa outra visão, né, eu falo assim: quantas vezes a gente tem a visão de um trono vazio? Por quê? Porque nós valorizamos demais, meus irmãos, os tronos humanos. Às vezes nós valorizamos demais algumas pessoas, até governos, e por que não dizer nós mesmos? Valorizamos demais. Tem um trono assim dentro do nosso coração, e muitas vezes a gente fala: o trono do meu coração é de Jesus, mas será que é de Jesus mesmo? Por quê? Porque, vamos pensar, né? Chega um momento da vida que a pessoa está lá, está estabilizada no trabalho, está bem com a sua família, está bem na igreja, de repente acontece alguma coisa. De repente ele pode perder o emprego, de repente pode vir uma doença aí na família, a gente não sabe, isso é suscetível, né? Aconteceu com a família do Lázaro. Jesus amava ele, mas ele ficou doente. Ele amava Jesus, mas, né, ele ficou doente. Então, você pode ver que às vezes tem algum problema na casa de Deus, na igreja de Deus, entre o povo de Deus. Aquilo que era um trono dentro de nós pode ser que fique vazio. E quando esse trono fica vazio, por que Deus permite que fique vazio, né? Já repararam?
Por que Deus permite que um trono ele fique vazio, né? Então, olha só, às vezes Deus ele apaga a nossa luz para podermos vê-lo melhor. Deus permite. Deus permite que os tronos fiquem vazios. De alguma coisa no nosso coração, sabe? Estou sentindo um vazio aqui dentro. É o trono, né? Pode saber que tem um trono aí. Para você sentir esse vazio, é porque de alguma forma Cristo ainda não te encheu completamente. Ou você se esvaziou um pouco de Jesus. E Deus permite isso. Deus permite que um trono fique vazio dentro de nós. Para quê? Para a gente poder, meus irmãos, ver Ele no seu próprio trono. Ele permite que a nossa luz, que queremos tanto brilhar nesse mundo, que as pessoas que nós amamos brilhem nesse mundo, e Deus às vezes apaga. Nos apaga, apaga aqueles que nós amamos. Por que Deus faz isso? Para que você possa vê-lo mais claramente. Agora pense, irmãos, não é exatamente em horas tristes, difíceis, em grande dificuldade que nós nos lembramos mais de Deus? Que nós nos aproximamos mais de Deus? Então Deus permite esses tronos vazios. Olha lá o João Batista, né? Quando ele está num momento difícil, ele vai ser preso, a cabeça dele vai ser cortada, ele vai ficar na prisão antes disso. E alguém olha para ele e fala: olha, aquele que você batizou lá do outro lado, ele cresceu mais do que você, todo mundo vai atrás dele. E aí João Batista diz: é importante que ele, Jesus, que ele cresça e eu diminua, que ele brilhe, que eu apague, que minha luz apague completamente, então, se é para que eu veja a glória do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, aí acontece a segunda visão, né? Nós temos a visão do trono vazio, e agora ainda no versículo 1, nós temos a visão do trono de Deus. Versículo 1, no ano que morreu o rei Uzias, trono vazio, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, serafins estavam por cima dele. Versículo 3, clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Essa foi a segunda visão, que ele está pensando lá naquele trono vazio. De repente Deus dá um tapinha na cabeça dele, ele olha e ele vê o quê? Deus dá essa visão. Esse é um privilégio, irmãos, né? Quando você lê a Bíblia, você descobre que algumas pessoas realmente tiveram um privilégio assim, maravilhoso. E um detalhe dessas pessoas é a intimidade que elas tinham com Deus. A visão que o Moisés teve do Senhor, a própria visão do Jacó, né? Que você olha um Jacó vendo aquela escada, anjos subindo, descendo. Você vai ver, meus irmãos, pessoas que teve essa comunhão íntima com Deus e tiveram uma visão maravilhosa. Aí você inclui o profeta Isaías. Ele vê, meus irmãos, o aspecto do trono de Deus. Ninguém vai ver, meus irmãos, a Deus e ficar vivo. Não, isso não aconteceu. Então, ele nos relata esses relances. Ele vê aqui o que? O trono. Vamos lá no versículo 1. Vi também o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, né? Quando é que ele viu esse trono? É quando ele estava pensando nos problemas da vida dele, e Deus apagou um pouquinho aqueles problemas e mostrou uma coisa mais maravilhosa para ele, né? Isso aqui, meus irmãos, é para que o nosso Isaías, né? Ele realmente tirasse as dúvidas que ele tinha no seu coração. Por quê? Olhando para o trono vazio, ele pensava: o que vai ser de nós agora? De repente, Deus mostra um trono cheio de glória. É como se Deus estivesse dizendo: o meu trono é maior, é mais glorioso. O meu trono permanece para sempre. O meu trono é que comanda toda a terra. O meu trono é que faz mover todas as coisas. Então, irmãos, quando você estiver triste por alguma coisa,
lembre-se da presença de Deus, lembre-se desse trono de Deus. Como Deus é maravilhoso, no caso do Isaías, imagine se ele estava muito triste, como nós às vezes ficamos tão tristes, né? Ore para Deus para que no dia que você estiver triste, Ele possa te dar a mesma visão que Ele deu para o Isaías, que você possa vê-lo, que você possa enxergá-lo na sua glória, na sua soberania, porque isso acalma o nosso coração. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou no controle, fica em paz, eu estou no controle. Me lembro de um pastor, né, que ele estava pregando sobre os temores. Ele tinha muito medo, mas ele estava andando de barco, né, e tinha muito medo, e estava lá deitado lá embaixo no barco. Daqui a pouco o barco vai para lá, vai para cá, vai para lá, né, e ele com aquele medo de morrer, porque ele era menino ainda, né. Aí ele levantou, andou mais um pouco, encontrou alguém lá e disse: quem que está dirigindo o barco? Ele disse: é o seu pai. E ele olhou e sabia que o pai dele era um bom marinheiro, né? um bom capitão. Vou dormir então, porque está tudo tranquilo. Se é meu pai, então está tudo tranquilo. Meus irmãos, se a gente tivesse essa imagem de Deus, naqueles momentos mais difíceis, mais tristes, mais turbulentos, a gente pudesse pensar assim: mas Deus está no controle. Olha a glória de Deus, né? Deus se movendo sempre para nos ajudar. Então, irmãos, como é que Deus ele foi visto pelo profeta Isaías? Primeiro, sentado em um trono elevado. É por isso que está escrito assim: vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando fala alto e sublime, é claro que ele está dizendo que não existe algo que possa ser maior do que ele. Por mais importante que fosse o trono de Uzias, vamos falar de Uzias, vamos falar do rei Davi. Por mais importante que seja o trono de Davi, que é o trono de Davi, meus irmãos, comparado com esse alto e sublime trono, né? Então vê a glória de Deus, ele lá no alto, e depois o que mais ele viu, né? Ele viu que esse Deus maravilhoso, sentado no seu trono, né, estava sendo assistido por seres celestiais. Versículo 2: serafins estavam por cima dele. Apenas aqui no livro de Isaías, meus irmãos, nós temos a referência de serafins. Às vezes você vê falar de um arcanjo na Bíblia, você vê falar de anjos, você fala de querubins e de serafins, mas os querubins estão sempre ligados à proteção, sabe? Por isso eles protegem lá a entrada do Éden. Também eles protegem o trono de Deus e o guardião de Israel. Então, tudo bem, né? Você tem os querubins, seres celestiais maravilhosos criados por Deus. Os serafins, eles têm uma função praticamente única, que é glorificar a Deus. Para que serviam os serafins? Que eles estão lá com aquelas 6 asas lá, cobrindo o rosto, cobrindo os pés, e 2 para voar? É aquilo ali, o tempo todo cantando para Deus. O que eles estão cantando aí no versículo 3? Santo, santo, santo. Ou seja, eles devotam homenagens a Deus. Eles, meus irmãos, estão devotando louvores a Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, irmãos, esses seres aí, você pode ter um detalhe importante, que eles têm um conhecimento tão profundo de Deus, da santidade de Deus, do poder de Deus, da majestade de Deus, que eles não querem fazer outra coisa a não ser glorificar a Deus nos altos céus. Você ouve dizer que, olha, teve anjos que caíram, é verdade, não é? Teve um querubim aí, ungido, que caiu, Satanás, é verdade, né? Mas você não ouve falar que os serafins caíram. Eles têm aquela consciência plena do poder e santidade de Deus. O que um serafim está fazendo agora, né? Ele está fazendo o quê? Ele está glorificando a Deus. Agora, ele é um serafim, irmãos, ele não vai sair de lá, está lá no trono de Deus fazendo isso, ele tem prazer de fazer isso. E imagine nós que, meus irmãos, nunca Deus criou um mundo, um paraíso para um serafim, nunca Deus fez isso. Mas Deus criou um mundo especial para nós, para a gente viver,
e a gente não glorifica a Deus como um serafim, né? A palavra de Deus diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. E aqui está um exemplo, ó, como é que eu gostaria de glorificar a Deus? Lembre dos serafins, tá? Que o conhecimento que eles têm de Deus leva eles a um verdadeiro louvor. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos, né? E ainda fala mais, que a glória dele enche toda a terra. Então essa é a visão que ele tem desse trono maravilhoso. E aqui, meus irmãos, a terra é referida algumas vezes nessa visão do profeta Isaías, né? Primeiro, né, duas referências representam a glória de Deus estendida para esse mundo. Esse manto aí no versículo 1, né, que enche todo o templo, e depois, meus irmãos, no versículo 3, né, a sua glória que enche toda a terra. Ou seja, tanta majestade em Deus, e mesmo assim, a mão poderosa dele se estende até nós. O manto que cobre o templo, né? A glória que enche a terra. Você tem dúvida que a glória de Deus enche a terra? Só você olhar, meus irmãos, olha a criação de Deus, olha o mover de Deus. Alguém pode ter dúvida da glória de Deus que enche toda a terra? Então, só um incrédulo mesmo, uma pessoa que desconhece a Deus. Mas aqui, quando eles olham, os serafins, eles estão cantando, sim, eles veem a majestade e o poder de Deus, mas quando eu vejo um manto bater no templo, e quando eu vejo a glória sobre toda a terra, não tem jeito, meus irmãos, a gente não pensar na misericórdia de Deus. Por que o manto dele ainda continua lá? Por que a glória dele ainda permanece aqui na terra, em nós? Se somos pecadores, como lemos aqui no momento da ceia, todos nós andávamos desviados como ovelhas, perdidos. Então, meus irmãos, mesmo assim, a sua glória permanece na terra, o seu manto continua estendido. Isso é prova da misericórdia de Deus. Continuando aqui, né, uma outra referência da terra, dessa visão que tem o Isaías teve do trono de Deus, né, é as orações dos santos movendo a mão de Deus. Eu vejo aqui, capítulo 6, né, no versículo 4, dizendo assim: os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. Então, você imagine que a porta tem os gonzos dela, e a porta se abre, a porta se fecha, a porta se abre, a porta se fecha. Essa porta está sempre se abrindo. Por que ela está se abrindo? Ela está se abrindo, meus irmãos, porque alguém está clamando. Eu acho que essa figura, a voz do que clamava, são os serafins? Não. Quem é que estava preocupado? Quem é que estava triste? Quem estava talvez orando para Deus? Senhor Deus, o que vai ser de Israel agora que o rei morreu, né? Veja como a sua oração, ela é, meus irmãos, importante. Como você, quando você clama a Deus, as portas lá vão se movendo, vão se abrindo. Deus permite, meus irmãos, dentro da glória que pertence a Ele mesmo, Ele permite que a oração de cada um de nós chegue até Ele, e Ele se move através dessas orações. Você vai ver uma outra coisa no fim aí, né, essa fumaça. Dá uma olhada aqui no capítulo 6 e versículo 4, né? Essas portas estão se movendo, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, fumaça do incenso. Lembra que tinha um incenso lá no templo? E o que representava o incenso? O que representa aquela fumaça que sobe do incenso? Representa a oração dos santos. Mais uma vez implica isso, irmãos, o mover de Deus, ou seja, as nossas orações, sejam elas individuais, sejam elas coletivas. Que poder tem um crente orando, e que grande poder tem uma igreja que ora. Já pensou? A fumaça, ou seja, as orações de Deus enche toda a casa. A palavra de Deus diz que Ele é caprichoso, né? Que Ele pega
e Ele coloca no cofre dEle, no odre dEle, cada uma das nossas lágrimas, cada uma de nossas orações, mostrando que nossas orações realmente chegam até o trono de Deus. Para você nunca esquecer, será que Deus está me ouvindo? Sim, Deus está te ouvindo. Quando você fala com Ele, Ele está te ouvindo, Ele te entende, e em Cristo Jesus Ele sofreu todas as nossas dores, passou por tudo que um ser humano de tristeza e angústia pode passar, então Ele te entende. Eu, pastor, pode ser que muitas vezes não vou te entender. Eu, pastor, pode ser que muitas vezes não vou poder te acudir. Que talvez eu vou até fechar os olhos, mas Deus não. Quando você clama a Deus, Ele está presente, Ele está te acudindo, Ele está ali podendo sempre, a mão estendida, sempre podendo fazer o que precisa para a sua vida ficar mais semelhante à vida de Jesus, ao ministério de Jesus. Continuando, meus irmãos, o que o Isaías fez quando ele viu? Qual foi a impressão, do Isaías quando ele teve a visão do trono, não vazio agora, mas esse trono cheio de glória e de poder? Ele dá um grito. Aqui no capítulo 6, no versículo 5, ele disse: ai de mim. Ele dá um grito, Ai, está contente? Não, ele está com medo mesmo. Está preocupado, é um grito de consternação. Ai de mim, por quê? Porque eu estou perdido, eu estou perdido. Se você pensar em Isaías, pensar, meus irmãos, em outros que tiveram um encontro com Deus, há um temor. Não é Manoá que diz, eu vou morrer porque eu... Pois é, mais ou menos é assim. Mas aquela pesca maravilhosa, meus irmãos, Pedro, quando ele reconhece de verdade a presença de Deus na pessoa de Cristo, ele olha para Jesus, e ele já estava andando com Jesus há algum tempo, mas quando ele mesmo reconhece que Jesus é Deus, ele olha e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então, esse nosso primeiro encontro com Deus nos leva ao reconhecimento que somos pecadores mesmo, que não tem coisa boa em nós para que eu possa ter a presença de Deus na minha vida. Isso é que nos faz correr para Jesus, porque somos lavados pelo sangue de Jesus. Então, quando ele olha e fala, ai de mim, eu estou perdido, ele estava mesmo. Ele está dizendo, agora, se a coisa já estava feia porque o rei morreu, agora que piorou mesmo, porque agora a situação minha aqui está grave. Então, ele está ali assustado com tudo isso. E o que um homem, meus irmãos, que reconhece o seu pecado, que reconhece os seus erros, o que ele precisa? Ele precisa da ajuda de Deus para que os pecados sejam tirados. Como é que aconteceu na vida do Isaías? Veja lá, eu lembro os irmãos, que há uma expiação aqui, se a expiação não vem de um lugar qualquer, dá uma olhadinha aqui no capítulo 6, versículo 5, disse eu, ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros também. Ele reconhece que ele é um pecador. Esse é o primeiro passo, irmãos, para que uma pessoa, ele possa receber Jesus. O primeiro passo é ele reconhecer que ele é pecador, ou que ela é pecadora. Se a pessoa não reconhece que tem pecado, por que ela vai querer o sangue de Jesus? Se o sangue de Jesus é para lavar o pecado, não faz sentido. É por isso que as pessoas não se chegam a Cristo, porque acham que não são pecadores. Agora o profeta, ele entendeu, eu sou um homem impuro, meus lábios são impuros, e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e o que Deus vai fazer? Deus vai purificar justamente o que está impuro na vida dele, porque Deus sabe qual exatamente é o nosso pecado, e Ele vai fazer isso, Ele e não o próprio Isaías. Continuando aqui, e dos lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirou do altar com uma tenaz. Então, aqui o que aconteceu? Ele reconhecendo que era um pecador,
Quando ele reconhece, tá? Antes dele reconhecer que ele era um pecador, não aconteceu nada. Mas quando uma pessoa reconhece que ela é uma pecadora, realmente, Deus começa a trabalhar na vida dessa pessoa. Ele precisa ser purificado. Então, lá vem o serafim. O serafim, ele vai lá no altar. Por altar, você pode entender o altar que ficava fora do templo. Aquele altar que ficava fora do templo representa a cruz. Porque naquele altar eles colocavam o cordeiro para ser morto, imolado, fazer o holocausto. É ali que morriam, meus irmãos, os animais para o sacrifício, naquele altar. É ali que o sangue era derramado. Então, quando ele vai lá, ele pega uma brasa viva, ele pega de onde? Ele pega do altar, ou seja, é lá do altar que sai a purificação para os nossos pecados. É lá da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu sangue que foi derramado por nós, que sai a purificação dos nossos pecados. Ele confessa que é um pecador e agora, meus irmãos, Deus vem e vai limpar o pecado dele. E nós já fizemos isso? Com certeza, meus irmãos, muitos aqui já disseram: Senhor, eu sou um pecador, lava, limpa o meu pecado. Muitos aqui, mas será que alguém aqui ainda nunca reconheceu que é um pecador, que precisa ter o pecado lavado por Jesus, pelo sangue que vem lá da cruz de Cristo, do altar, que é a cruz, o Calvário, o Gólgota? Então, continuando aqui, colocando aqui no capítulo 6, versículo 6, vamos ler novamente. Um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que ele tirou lá do altar como uma tenaz, e com a brasa tocou aonde? A minha boca. Ele falou que ele era um homem de lábios impuros, então o pecado estava ali, então é ali que ele vai tirar o pecado, O pecado foi tirado, e olha o que diz o versículo 7, tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi expiado. Quem disse isso? O próprio Deus, pela boca do serafim. Isaías, olha, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi o quê? Expiado. Jesus, meus irmãos, ele é a propiciação dos nossos pecados. É por isso que eu tenho entrado até o céu, até Deus, não porque eu mereço, é porque eu acreditei em Cristo, eu entreguei a minha vida para Jesus, confiei nele, o sangue dele, como nós temos aqui essa brasa incandescente, você vai ter, por exemplo, no livro de 1 João. Vamos lá no livro de 1 João, vamos conferir comigo aqui. 1 João, capítulo 1. É lá no final da Bíblia, Tem o Evangelho de João e tem as cartas de João. É a primeira carta de João, capítulo 1 e versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, faz o quê? Nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se você falar, eu não preciso, não tem verdade em você. Deus sabe que você é um pecador. Deus sabe que eu também sou um pecador. Então, no versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão e a purificação. Não é isso que aconteceu com o profeta Isaías? Agora, meus irmãos, perdoado por Deus, purificado por Deus, vamos voltar lá, em Isaías, no capítulo 6, Deus purificou o pecado dele, assim como ele quer purificar o nosso, e assim que ele está purificado, olha que interessante, não aconteceu antes da sua purificação, mas aconteceu agora, no versículo 8. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia:
A quem enviarei e quem há de ir por nós? Veio um clamor dos céus. Você que já recebeu Jesus como Salvador, você consegue ouvir esse clamor de Deus? A quem enviarei e quem irá por nós? Deus está falando da necessidade de pessoas que vão levar a sua palavra, que vão evangelizar, que vão trabalhar por outras almas. Vamos ler de novo o versículo 8. Ouvi a voz do Senhor, então é do próprio Deus, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ou seja, meus irmãos, Deus está mostrando aqui para o Isaías que não importa como estão os tronos, há uma obra a ser feita. Se aqui no Brasil, o trono brasileiro lá no Palácio do Planalto, se ficar vazio, o trabalho tem que ser feito. Se chegar e tiver um presidente, um congresso, um judiciário maravilhoso, exemplo para o mundo inteiro, o trabalho nosso da igreja continua o mesmo. Se aquele trono que está dentro de você, você próprio aí, se existe alguma coisa que você acha que é tão bom em você e você se sente vazio, aprenda isso. Se é um filho, se é um parente, é um amado seu que você investe tanto e aquilo é o trono da sua vida, de repente ficar vazio, aprenda isso. O trabalho de Deus para você, ele não muda. Não importa como esteja a situação, sabe? O trabalho de Deus para nós é sempre o mesmo. Qual que é a diferença, meus irmãos? Ele está olhando aqui para aquele trono vazio, está triste, aí se encanta com aquele trono de Deus, né? Mas o trono um dia ia ficar vazio de novo, porque o Jotão, que substitui o pai, vai morrer depois de 16 anos. Aí o filho dele, Acais, sobe, né? E depois o Ezequias vem, ou seja, sai um trono, vem outro trono, vem um rei, sai outro rei. Assim acontece. E ele foi assim o profeta durante 4 reinados. Foi um profeta bem longevo mesmo, o profeta Isaías. Ele aprendeu que ia ter muitos tronos vazios, mas o trabalho dele era o mesmo. Ah, pastor, eu tenho tanto problema na minha vida, mas o trabalho de Deus para você continua o mesmo. Não vai mudar. Senhor, o Senhor apagou a minha luz, mas o trabalho de Deus continua o mesmo para você que está com a luz apagada. Não vai mudar. Então, irmãos, a gente não tem tempo para perder, né? Não importa o tamanho da preocupação, o tamanho da decepção, Deus quer usar a gente. O trabalho dele não vai mudar. E aí é que tem aquela sensibilidade do cristão, né? A quem enviarei? Quem irá por nós? Ah, do jeito que eu estou, não posso ajudar ninguém. Mas olha como é que estava o Isaías. Estava meio decepcionado. E uma criança ainda, praticamente, o que pode fazer um jovem? Os jovens, eles precisam estar se alertando, né, da forma maravilhosa que Deus pode usar a vida deles. Porque imagine, uma pessoa que entrega a vida dele com 12, 15, 20 anos de idade, às vezes um pouco mais ou um pouco menos, não importa. Quanto tempo ele tem na vida dele, se ele durar 80, 90 anos, para poder ser usado por Deus? Agora você vê, vamos dizer que uma pessoa recebe a Cristo lá com seus 90 anos, é uma coisa maravilhosa, ele precisa de receber Jesus para ir para o céu, mas quantos anos ele ainda vai ter para ser usado para Deus? Veja a diferença. Então, há aqui, meus irmãos, uma beleza quando Deus olha para esse jovem e diz: a quem enviarei? Quem irá por nós? Mas ele não ficou levantando a mão do Isaías. Não. É o próprio Isaías, dá uma olhadinha no capítulo 6, no versículo 8, ele diz assim: então disse eu, eis-me aqui, envia-me
a mim. Essa é, meus irmãos, a resposta de um coração tocado por Deus, né? Ele compreende que ele é um pecador, ele se apresenta voluntariamente, eis-me aqui, tá? Estou aqui, estou me apresentando para trabalhar. Sabia que isso é uma coisa. Outra coisa é ser abnegado. É uma coisa, uma pessoa fala assim, eu estou aqui, estou me apresentando aqui para o serviço. Outra coisa é a pessoa realmente fazer tudo que precisa, sem ficar reclamando, sem ficar acusando, sem ficar naquelas tristezas profundas. Ou seja, estou aqui, Senhor, usa-me. Quando ele fala, eis-me aqui, usa-me, nessa palavra, usa-me, tem um som abnegado. O pastor pode, olha, para o que der e vier, meu Deus querido. Quando você estuda a história do profeta Isaías, é uma história triste. Imagine você ter que ficar andando pelado durante um tempo grande na sua vida. Pelado. É uma coisa muito chata, desagradável, mas ele precisou fazer isso. Em obediência. Meus irmãos, tanta coisa aconteceu na vida dele. Esse é assunto para uma outra mensagem. Mas eu digo para você, ele se apresenta voluntariamente e abnegadamente. Ele não vai escolher o serviço. É Deus que vai colocar ele em cada obra que achar necessário. Agora, tem uma coisa, né, que a gente tem aqui, é que a missão dele não ia ser fácil. Capítulo 6, versículo 9, nós estamos terminando. Então disse ele, vai e diz a esse povo, de fato ouvis, mas não entende, e vedes em verdade, mas não perecereis. Começo do versículo 10, engorda o coração deste povo, faze-lhe pesados os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não veja com seus olhos, não ouças com o ouvido, nem entenda com o coração, para que nem se converta e seja sarado. Até quando, Senhor, isso vai acontecer? E respondeu, até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra toda seja assolada. Meu filho Isaías, você vai pregar para essas pessoas, elas vão ouvir, e elas não vão querer entender. Elas vão ver as coisas acontecer, não vão querer enxergar, o coração deles vão ficar fechado. Oh, meus irmãos, eu não tenho essa missão, você não tem essa missão. Ele podia dizer, mas então por que o senhor quer que eu prego se eles não vão me ouvir? Envia outro então, eu não, vou ficar perdendo meu tempo com essas pessoas, não. Não, ele está pronto. Até quando, Senhor, eles vão ficar com o coração fechado, sem querer me ouvir? Ele falou assim, até quando tudo acabar. Como se ele estivesse dizendo para Isaías, meu filho Isaías, eles nunca vão te ouvir. Esquece. Você só tem que fazer o que eu estou mandando. Você vai pregar incansavelmente, com a boca, com a sua vida, e essas pessoas não vão dar atenção à sua mensagem. E aí você tem um irmão, tem uma irmã que vai, prega a palavra de Deus. Aí quando você pensa que não, a pessoa que ela ensinou a Bíblia, pregou a palavra de Deus, começa a vir para a igreja, a pessoa fica tão feliz. Oh Senhor, obrigado porque o Senhor tem me usado, porque aquela pessoa, Senhor, veio para a igreja e ela está aqui servindo a Deus hoje, dá um prazer tão maravilhoso. Ou seja, você é chamado para pregar, e a palavra de Deus diz que a palavra dele nunca volta vazia mesmo. Aquela semente vai encontrar uma terra dura, vai encontrar espinho, vai encontrar pedra, né? Mas a palavra de Deus diz que vai encontrar um campo bom. Em algum momento da sua mensagem, do seu evangelismo pessoal, do ensino que você dá para os seus filhos, do ensino que você dá na escola, do ensino que você dá lá para o seu vizinho, lá no seu trabalho, a mensagem, a semente há de brotar, há de crescer, há de multiplicar. Então, assim, o nosso chamado é diferente do profeta Isaías. Ele foi chamado para pregar e ninguém vai ouvir. Nós não, irmãos. Como o próprio Senhor Jesus disse, ele disse, ide, pregai o evangelho, fazei o quê?
discípulos. Então há uma promessa que haverá discípulos. Essa promessa não é dada para Isaías, mas é dada para nós. Ide e fazei discípulos. Então nós, meus irmãos, só de anunciar a palavra de Deus, alguém vai ouvir, alguém vai se converter. Então, quero terminar, né, aqui, dizendo que a visão de Isaías, ela é tão possível a nós como foi para ele, né? Nossa, mas será que eu vou ter essa visão? Olha, irmãos, nossos olhos, talvez muitos aqui já viram essa mesma glória que o Isaías viu, porque Jesus, um dia perguntaram, né, um dos discípulos dele perguntou, Filipe, né, Senhor, mostra-nos o Pai, e já nos basta, né? Eu quero o Pai. Aí Jesus disse, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então você que já encontrou Jesus, você sabe o que é esse trono maravilhoso, essa glória maravilhosa, esse manto que cobre o templo, essa glória que, sabe, encobre toda a terra, né? Como Isaías, muitos já tivemos consciência de que somos fracos e pecadores, né? E também, meus irmãos, nós temos que aprender. Às vezes isso é uma coisa que se aprende sempre, não deixa nunca de aprender. É deixar de olhar para os tronos deste mundo e olhar para o céu. Se ficar olhando só para o trono vazio, os problemas, nós nunca vamos conseguir ver mesmo esse trono maravilhoso de poder e glória do nosso Deus. Não vai conseguir, né? Podemos, como Isaías ouviu o chamado, né? Deus chamando, falando, quem que eu vou enviar? Quem que vai por nós? Poder saber, meus irmãos, que quando eu fui lá pregar a palavra de Deus para alguém, eu fui representar Deus. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Do que um cristão falar de Jesus, Jesus falando pela boca dele. Quem irá por nós? Está aqui o embaixador de Jesus Cristo, quando você fala do amor de Deus. Então, quem irá? Eu, Senhor, envia-me a mim. Essa é a voz que Deus quer ouvir do seu coração. Deus quer ouvir essa voz. Senhor, usa-me, Senhor. Eu quero que o Senhor possa me usar. Amém? Muito bem.